Então leamos a palavra do Senhor Jesus, que diz em Mateus 19, cujo seu enunciado é: Jesus fala a respeito do divórcio. E aconteceu que, acabando Jesus de falar essas palavras, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grande multidão, e muitas pessoas curou ali. E então se aproximaram-se dele os fariseus para o tentar, lhe dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que o Criador no princípio os fez macho e fêmea? E disse: portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então lhe disseram: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E ele disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos: se assim for a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, a não ser aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, do ventre da sua mãe. E há eunucos que são feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram a si mesmo eunuco por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Levanta as tuas mãos, o poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém, amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos também, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda a aceitação. E sabemos também que o Espírito Santo de Deus, ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade dos nossos corações. E a palavra de Deus revelada para mim, e a palavra de Deus revelada para nós, cujo seu enunciado é: Jesus fala a respeito do divórcio. Divórcio é um tema que dificilmente você verá alguém pregar. Porque é um tema muito polêmico.
o tal de divórcio. Por quê? Porque eu fiz um estudo de Gênesis a Apocalipse, tentando achar base para o segundo casamento, e não achei. Aleluia. Não existe segundo casamento na Bíblia, exceto se a irmã viuvar, exceto se o irmão viuvar. Aí o irmão estará livre, a irmã estará livre para casar novamente. Aleluia. E a palavra de Deus, muito embora, irmãos, muito embora, hoje, o que mais se vê, são crentes divorciados e casados novamente. Aleluia. Por que isso? Por que isso? Porque não vive mais a sã doutrina do Senhor. Aleluia. Porque não vivem mais a verdade da palavra do Senhor. E está cheio de pregador divorciado por aí, e falando que vão morar no céu. E falando que Jesus está na vida deles. E falando que Jesus está na vida delas. E eu não creio. Porque Jesus não estará no coração de um adúltero. Jesus não estará no coração de uma adúltera. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Ela não deixa dúvida para mim. Ela não deixa dúvida para ninguém. E não vai deixar dúvida para nenhum de vocês aqui nesta noite. Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E aconteceu que, acabado Jesus de falar essas palavras, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no uma grande multidão, e muitas pessoas curou ali. Então, é fato que aonde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. Aleluia, Deus. Óbvio, pelo fato de Jesus estar aqui hoje, não deveria ter uma grande multidão aqui. Aleluia. Essa igreja não era para estar lotadíssima aqui nesta noite, porque Jesus está aqui. E a palavra de Deus diz que aonde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão. E nessa multidão existia de tudo. Existiam enfermos, problemáticos, aflitos, atribulados, cego, mudo, surdo, paralítico, enfim, de todos os tipos de enfermidades. E o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor Jesus os curava. Aleluia. Então eu entendo, amados irmãos e irmãs, que se alguém estiver enfermo aqui nesta noite, pode ter certeza que você sairá curado, que você sairá curada, porque Jesus está aqui nesta noite para te curar. O cirurgião está aqui hoje. O advogado está aqui hoje. Só não está o juiz, tá? Ainda não está. O juiz não está. Mas sabemos que a igreja está cheia de juízes. Está cheio de juízas. Mas cuidado. Cuidado. Porque o Senhor Jesus chamou você para servo e não para juiz. E da maneira com que julgardes naquele dia, você será julgada. Na maneira com que julgardes naquele dia, você será julgado. Porque só Jesus naquele dia irá julgar. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, então seguiram uma grande multidão. Está vendo? E seguiram uma grande multidão. Então, onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Mas também eu sei, amados irmãos, ou seja, eu entendo que diante daquela multidão havia só os curiosos, as curiosas. Né? Não estavam ali para reverenciar Jesus, para prestar um culto a Jesus, mas estavam ali para ver as maravilhas que Jesus operava. Aleluia, Jesus.
para ver ali com seus próprios olhos o cego enxergar, o mudo falar, e o surdo ouvir, e o paralítico saltar de alegria. Muito embora, irmãos e irmãs, o Senhor Jesus pregava a verdadeira palavra. Jesus pregava o verdadeiro evangelho do reino. O Senhor Jesus pregava a verdadeira santificação, mas muitas daquelas não queriam saber da verdade da palavra de Deus. Mas seguiam Jesus. Mas não viviam Jesus. Não viviam a verdade. Ouviam a palavra, mas não viviam a palavra. Mas sabemos também, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela diz que aproximaram-se de Jesus os fariseus para o tentar. Fariseu é terrível, irmãos. Aleluia. Fariseu é terrível, eles conhecem da palavra. E muitas vezes, pelo fato de eles conhecerem da palavra, eles não vivem a palavra, mas eles querem viver apenas de tempos isolados da palavra de Deus, e muitas vezes tentam tentar o irmão, tentar a irmã dentro da palavra. E se a minha irmã, se o meu irmão não estiver alicerçado e não estiver impelido pelo Espírito Santo de Deus, passa vergonha perante os fariseus. Aleluia. Passa vergonha perante as fariseias. Mas aquele homem e aquela mulher que vive de acordo com a palavra de Deus e que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza, irmã, que quando ele abrir a sua boca, ela abrir a sua boca, não é ele falando, não é ela falando, mas é o Espírito de Deus falando na sua boca. Então os fariseus tentaram Jesus e perguntaram para Jesus, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito? É certo? É normal o homem repudiar a sua mulher e casar com outra? Para muitas, ontem, não era permitido. E hoje é permitido. Por quê? Porque até ontem eles estavam alicerçados na palavra. Hoje, eles não querem saber mais da palavra. Então, para eles, para ela, tudo pode. Aleluia. Tudo pode se divorciar e casar novamente. Quantas vezes quiser. O importante é ser feliz. Na concepção dos falsos profetas, na concepção dos falsos pastores, na concepção dos falsos mestres, o importante é você ser feliz. Aleluia. E adianta ser feliz aqui e arder no fogo do inferno com Satanás? Aleluia. Adianta? Eu prefiro passar luta aqui, passar provações aqui, mas ir morar com Jesus lá na glória. Porque lá eu sei que eu não passarei luta. Lá eu sei que eu não passarei privacidade de nada. Lá eu não padecerei de nada. Aleluia. Porque lá só haverá gozo, paz e alegria juntamente com Jesus Cristo. Sabemos também, amados irmãos, que nesta época, o homem casava. E pasmem vocês, por qualquer deslize da mulher, o coisa mínima, ele ia lá e devolvia a mulher, ou seja, a moça, para a sua família. Então virou uma bagunça, né? E eles achavam isso normal, porque Moisés permitiu eles darem carta de divórcio, porque Moisés não aguentava mais aquele povo. Aleluia.
Moisés não aguentava mais a pressão daquele povo, aquele povo atribulava Moisés. Aleluia. O povo gostava de viver no pecado. Aleluia. Gostava de viver no erro, muito embora o servo de Deus, eu creio e entendo que ele pregava a verdade da palavra de Deus. Mas o que o Senhor Jesus disse? E o que o Senhor Jesus disse? E o Senhor Jesus disse: não tendes lido que o Criador, Deus, no princípio fez macho e fêmea? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E disse, e continua dizendo: portanto, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí. Dois numa só carne. Como vai separar? Aleluia. Então vai ter que fazer que nem Salomão fez. Aleluia. Então vai ter que fazer que nem Salomão fez. A hora daquela mulher que, não, porque o filho é meu, e a outra, não, porque o filho é meu, e ficou aquela briga, e Deus deu sabedoria para Salomão, e falou, então traz a espada lá, vamos cortar no meio, você fica com uma parte, e a outra fica com outra parte. Aleluia, Jesus. Oh, Deus, maravilha. Não é uma só carne? Então parte no meio. Parte no meio. Aleluia. Então querem se divorciar e casar novamente, então parte no meio. Não tem como separar uma carne só em dois. É dois numa só. Duas pessoas numa só. Então não tem como separar. Aleluia. Muito embora os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores no dia de hoje estão pregando que pode separar, pode se divorciar e casar novamente. E qual que é a explicação deles? Qual que é a explicação deles? Se a mulher, vejam bem, essa é a explicação dos falsos profetas, mas não é a explicação da palavra de Deus. Eu me valho da palavra de Deus, mas também eu tenho que explicar para os irmãos e irmãs o que eles entendem que dá o direito de divorciar e casar novamente. Aleluia, Jesus. Então eles entendem assim, ou seja, foram ensinados assim, mas não dentro da palavra. Que se a esposa separa, ou seja, se a esposa trai o marido, a esposa não pode casar, mas o marido pode. Aleluia. Se o marido trai a esposa, o marido não pode casar, mas a esposa pode. Aonde que está isso na Bíblia? Me mostre. Me mostre. Eu entendo assim, irmãos, que um erro não justifica o outro. Um pecado não justifica o outro. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. E está cheio de crentes casados pela terceira, quarta, quinta e sei lá quantas vezes, e dizem que vão morar no céu. E dizem que vão morar no céu. Que céu que eles vão morar? Eu tenho que descobrir, porque eu não vou para lá. Aleluia. Eu vou morar no céu de Jesus. Eu vou morar no céu de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, a Bíblia diz. A Bíblia é bem clara, irmãos. A Bíblia não deixa erro. A Bíblia não faz... Irmãos, se nós lermos e vivermos a palavra de Deus, não tem como nós viver no erro. Não tem como nós viver no erro. Porque o pastor diz que pode. Porque o irmão diz que pode. A irmã diz que pode. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: mas
Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia. Está vendo? Então, o que nós podemos entender? Que adúlteras não herdarão o reino de Deus. E não adianta, irmãos, não adianta querer viver em desacordo com a palavra. Eu sinto muito. Eu vejo pessoas, até mesmo pessoas ligadas à família, que vivem nessa situação e que se dizem cristãos, mas na verdade não são, e acham que vão morar no céu. Mas, irmãos, se Deus, vejam bem, se Deus não poupou nem os anjos, irmãos, que pecaram, Ele vai poupar um adúltero. Ele vai poupar uma adúltera e falar, não, eu sou misericórdia, eu sou amor, pode entrar. Não, irmãos, jamais Deus fará isso, porque senão essa palavra aqui é mentirosa. E Deus não se contradiz na sua palavra, porque essa palavra ela é fiel, ela é verdadeira, irmãos. Ela é verdadeira. Agora, porque muitos e muitas que pregaram contra o divórcio, muitos e muitos que pregaram contra o divórcio, até mesmo em cima do altar da igreja pentecostal Deus de Amor, onde eram pastores, e hoje estão divorciados e casados novamente, e continuam pregando que tipo de palavra que eles vão pregar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E acham que vão morar no céu. Irmãos, eu não estou julgando ninguém. Eu estou pregando a verdadeira palavra do Senhor, para que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres, pelos falsos pastores, pelos falsos profetas, porque, irmãos, eles querem somente pregar textos isolados da palavra de Deus para enganar o povo, e como o povo está sendo enganado. Glória a Deus. É o tipo do povo que escolhe mensagem para ir na igreja. É o tipo de povo que escolhe pregador. Ah, porque o pregador, ele faz mais dar risada. Olha como aquele pregador é legal. Aleluia. Não tem tempo ruim com ele. Ele assume o altar. Como ele é usado por Deus. É barabaia do começo ao fim. Pula, planta bananeira. É uma bênção aquele pregador. Mas você nunca viu ele pregar contra o teu pecado. Aleluia, Jesus. Você nunca vai ouvir ele pregar contra a tua abominação. Você nunca vai ouvir ele pregar contra o seu divórcio, contra a tua situação que você está vivendo. Mas aquele homem, aquele pregador que vive a verdade da palavra de Deus, quando ele abre a sua boca, ele deixa Deus falar com a igreja, ele deixa Deus falar com cada coração. Então vocês são dois numa só carne. Como que vai separar? Me diga. Que fórmula é essa? Que fórmula é essa? Só vai separar um dia que um tombar a sepultura. Se vocês lerem 1 Coríntios 7, são 40 versículos que falam acerca do casamento. Então só erra quem quer. Mas, tem um porém. Quando eu me casei, a irmã pode pensar assim, o irmão pode pensar assim, mas quando eu me casei, eu era católico. Eu não conhecia a palavra de Deus. E eu também não sabia que a minha esposa já era divorciada. Que desculpa. Eu não sabia que o meu esposo era divorciado. Aleluia, Jesus. Deus não terá você por inocente. Deus não terá ninguém por inocente. Aleluia, Jesus. Porque mesmo que você fosse católico, ou mesmo que você não tivesse nenhuma religião, no dia em que você
foi no cartório para casar, a partir do momento em que você assinou, não era o irmão de testemunha que valia, não era a irmã que era madrinha e padrinho de casamento que valia. O verdadeira testemunha era o Senhor Jesus, que estava do teu lado quando você estava assinando o teu casamento. Então não venha me dizer que você não sabia. Então não venha me dizer que você não sabia. Porque Deus não terá ninguém por inocente naquele dia. Porque se você não sabia, agora você está sabendo. Se você, eu entendo que de repente até hoje você poderia ser até inocente. Mas a partir de hoje você não é inocente mais. Porque o Senhor Jesus está falando conosco aqui agora. Então a partir de agora não tem nem o inocente mais. Ah, mas eu não sabia. Não sabia? Aí ele vai falar para você. Lembra? Dia 29 de dezembro de 2021, que o meu servo pregou a minha palavra lá na igreja pentecostal Deus é Amor, da planta São Marcos. Você não lembra? Então só para você recordar, olha lá embaixo. Aleluia! Glória a Deus, A palavra de Deus é coisa séria, irmãos. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Como muitos estão achando que é brincadeira. Não é, não. Então respondeu ele. Ele quem? Jesus. Então não tendo lido que o Criador, Deus, criou macho e fêmea. E disse, e continuou dizendo, e está dizendo: portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Glória a Deus, aleluia. Assim, assim não são dois, mas uma só carne. Então, se são só um, como que vai separar? Então corta no meio. E mesmo assim não vai separar, porque não tem como separar. Não tem fórmula para separar. Quando Deus une o homem e a mulher, não tem como separar, irmãos. O único que vai separar é a morte, se Deus não levar os dois juntos. Aleluia. Se os dois não partirem juntos. Mas não tem fórmula. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. É algo muito sério o divórcio. E quantos e quantas darão conta no dia do juízo? Muitos darão conta. Aleluia, Jesus. Então lhe disseram: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Está vendo, irmãos? Sempre tem uma desculpa. Ah, então se a minha esposa me traiu, então eu me valho do direito de me casar novamente. Aleluia. E muitos estão achando que pode. Aleluia. Muitas estão achando que pode, mas pela palavra não pode. Nós já vamos saber por quê. Pela palavra não pode. Então eles disseram. Então daí Jesus disse: pela dureza do vosso coração. Aleluia. Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas, voltou lá para o Criador, para Deus. Mas no princípio não foi assim. Então o Senhor fala do princípio, não fala de agora, do século 21. O Senhor Jesus está falando do princípio. Mas, disse-lhe Jesus: pela dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Aleluia. Eu, porém, eu quem? Quem está acompanhando a Bíblia? Quem está acompanhando a Bíblia? Ele fala assim: eu, porém,
vos digo. Eu, porém, vos digo. Eis aqui a questão que os pastores mentem para o povo. Aleluia. Aqui é uma questão que os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores mentem para o povo. E daí a irmã sai tudo faceirinha da vida da igreja. Opa, hoje já vou marcar o casamento para a semana que vem. Aleluia. O irmão já sai faceirinha da vida e já vou marcar casamento, que já estava tudo certo mesmo, né? Eu só queria ouvir do pastor, mas de mim você não vai ouvir. Você vai ouvir de mim a verdade da palavra de Deus. Você vai ouvir a verdade que Deus está falando conosco aqui agora. Glória a Deus. Aleluia. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também comete adultério. Você entendeu? Você entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Deixa eu ler novamente. Não é fácil de entender, mas nós vamos entender. Eu, porém, ele fala assim, ó, eu, porém, eu quem? Porque os fariseus testaram Jesus, não testaram? Logo quem? Eles foram testar Jesus. E ele disse, Jesus disse, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Espera aí. Uma mulher casada, ela comete prostituição ou adultério? Um homem casado, se sair fora do casamento, ele comete prostituição ou adultério? Adultério, não é verdade? Quem comete prostituição são pessoas que não são casadas. Ela comete prostituição ou fornicação. Então, fornicação e prostituição é diferente de adultério. Adultério é aquele homem, é aquela mulher que ambos são casados diante da lei e de Deus. Esses sim cometem adultério. Vocês entenderam? Quem entendeu agora, levante a mão. Quem entendeu? Está vendo como Deus nos ensina? Está vendo como a palavra de Deus nos ensina? Então, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Então, vejam bem, irmãos e irmãs, a gravidade disso tudo. A mulher deixou seu marido e casou com outro. O marido deixou a sua esposa e casou com outra. Quantos estão pecando aqui? Quantos estão pecando? 4. São 4 e 2 famílias, em tese, destruída por Satanás. Aleluia, Jesus. Então o negócio é muito sério. Só que os pastores, os pregadores, que se dizem pregadores de renome, pregadores de YouTube e etc. e tal, deveriam pregar a verdade. Eles já não são famosos? Elas já não são famosas? Prega a verdade. Mas para você pregar a verdade, você tem que viver a verdade. Aleluia. Para você pregar a verdade, você tem que viver a verdade. Então é por isso que eles não pregam a verdade. É por isso que elas não pregam a verdade. Porque elas não vivem a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então disseram os seus discípulos:
Então disseram os seus discípulos: se assim for a condição do homem relativo à mulher, então não convém casar. Está vendo? Mas o apóstolo Paulo fala diferente. É melhor casar do que abraçar. Aleluia. É melhor casar do que ficar pegando uma hoje, pegando outra amanhã, ou pegando um outro hoje, o outro amanhã. É assim que está vivendo a humanidade. Mas quando o Senhor Jesus fala em casamento, irmãos, é casamento daquela pessoa que nunca foi casada, que nunca foi casado, que eram solteiros diante da lei. E se é diante da lei, é diante de Deus também. Então eles disseram: bom, se assim for a condição do homem relativa à mulher, então não convém casar. E o que Jesus respondeu para eles? Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse assim, ó: nem todas podem receber esta palavra, a não ser aquelas a quem foi concedido. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Então o Senhor Jesus diz assim: nem todas podem receber esta palavra, a não ser aquelas a quem foi concedido. Então eu entendo, irmãos e irmãs, que nenhum de nós podemos sair daqui nesta noite dizendo: eu não sei, eu não sabia, porque o Senhor concedeu para você o dia aqui nesta noite. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para você sair sabendo que adultério é um pecado diante de Deus. Então nós não vamos poder sair daqui nesta noite inocente. Jamais, ninguém poderá sair inocente daqui. Todos nós sairemos sabendo da verdade genuína, verdade genuína da palavra de Deus. Só que os pastores não pregam isso. Ele pode até pregar sobre o divórcio, mas eles pregam a favor deles, a favor do pecado. Eles não pregam contra o pecado, contra as abominações contra Deus. Eles pregam aquela palavra que massageia o ego dele, o ego da irmã, o ego do irmão, enfim. Por quê? Porque eles não estão, irmãos, interessados na alma da irmã. Eles não estão interessados na alma do irmão, eles estão interessados na tua alma. Eles estão interessados no teu dinheiro. Eles estão interessados no teu voto. Eles estão interessados no teu dízimo. Eles estão interessados na tua oferta. Mas eu não estou interessado no teu dinheiro. Eu não estou interessado na tua oferta. Eu não estou interessado no teu dízimo. Mas estou interessado sim pela tua alma. Pela tua alma. Então quando Jesus disse para ele: nem todos podem receber esta palavra, mas apenas aqueles a quem foi concedido. Vejam bem, irmão, o privilégio, que privilégio que nós estamos tendo aqui nesta noite. Porque o Senhor Jesus está nos concedendo nesta noite para ouvir, de repente, uma mensagem dura. De repente uma mensagem dura. Mas era uma mensagem que você precisava ouvir. Era a verdade que você precisava ouvir nesta noite, para que você não seja condenada, para que você não seja condenado no dia do juízo. Ou vocês acham que essa palavra é uma palavra gostosa de pregar? Mamão com açúcar? Não! É uma palavra dura!
É uma palavra que mexe com o nosso pecado. É uma palavra que mexe com a nossa carne. É uma palavra que mexe com o nosso desejo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Você acha que a minha carne gostaria de ouvir essa palavra? Não! Aleluia! Não! Não gostaria de ouvir esta palavra, não. Mas como eu disse, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele revela a sua palavra de acordo com nossos corações, de acordo com a nossa necessidade. E foi Jesus que revelou esta palavra para nós nesta noite. Glória a Deus! Então quando Jesus disse, irmãos, quando Jesus disse, eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada, ou repudiado, também comete adultério. Agora eu quero fazer uma pergunta para o meu irmão. Eu quero fazer uma pergunta para minha irmã. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja do Senhor aqui nesta noite. Me mostre nesse texto da palavra de Deus que Deus está permitindo casar novamente. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Mostre. Você vai ficar a sua vida inteira tentando achar. E não vai achar, porque você não vai conseguir achar, porque não está na Bíblia. Então o Senhor Jesus disse aqui, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então ele não está falando, eu, porém, vos digo que pode casar. Ele está falando isso, irmãs. Ele está falando isso, irmãos, ele está falando isso, igreja, que nós podemos se divorciar e casar novamente. Aleluia! Malaquias. Glória a Deus, glória! Malaquias 2. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que Ele aborrece o repúdio, ou seja, Ele odeia o divórcio. E ao que encobre a violência com suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não cometam traição. Então, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que ele aborrece o repúdio. O repúdio é divórcio, tá? Aborrece, odeia. Odeia o divórcio. E ao que se encobre a violência com suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não cometam adultério. Está vendo? Então nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus é verdadeira. E é Deus que está falando conosco aqui agora. Não é o pregador. Aleluia! A voz sim é do pregador. Mas a palavra não é do pregador. A palavra ela vem direto do trono de Deus para o meu e para o nosso coração nessa noite. Agora vem a resposta para todos aqueles e aquelas que porventura terem ou acontecer algo semelhante. A palavra de Deus diz aqui. Porque há eunuco que nasceram assim do ventre de sua mãe. O que é eunuco?
é aquela pessoa que já tem o chamado de Deus. E essa pessoa, ela jamais vai se envolver com alguém. E existe tanto homens quanto mulheres. Então ela já tem o chamado de Deus, então eles não vão se contaminar com o pecado. Então, ela já nasceu do ventre da sua mãe. Eu conheço pessoas assim, irmãos, que já está de idade e não casou ainda. E não pretende casar. Por quê? Porque está aqui, ó. Porque há eunucos que nasceram do ventre da sua mãe. Então, quando já nasce com aquele chamado, ela não vai se envolver. Ele não vai se envolver. Mas também há eunucos que foram feitos pelos homens, ou seja, e há eunucos que são feitos eunucos pelos homens, ou seja, nós não vivemos na monarquia, mas sabemos que na época da monarquia, o rei tinha os seus eunucos. Aleluia. Então os eunucos eram o quê? Castrados, para não se engraçarem com as concubinas do rei. Porque o rei era ciumento. Então ele mandava castrar os eunucos, ou seja, seus serviçais, para não se engraçarem com as mulheres do rei. Então vejam bem, existem 3 situações aqui. Existem 3 situações aqui. Então, os que nasceram eunuco, as que nasceram eunucas, e os que foram feitos eunucos. E os que foram feitos eunucos. Está vendo? São 2 situações até agora, não são? Mas são 3. E para encerrar. E há eunucos. E há eunucas que se fizeram a si mesmo eunucos por causa do reino dos céus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O que eu vou falar aqui agora é a minha interpretação. Mas não é que a Bíblia esteja se contradizendo, não é que a palavra de Deus esteja se contradizendo. Porque eu acabei de ler para os irmãos, para as irmãs, que em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. Aleluia. Mas ele não impede que eu venha me divorciar. Ele não impede que o irmão venha a se divorciar. Ele não impede que a irmã venha se divorciar. Agora, o que você não pode é casar novamente. Aleluia. Você pode divorciar. Glória a Deus. Mas se você, ao invés de você divorciar, você busca diante de Deus a verdade da palavra de Deus, e Deus vai te explicar detalhe por detalhe dentro da palavra de Deus. Ou se não, o que ele diz? Então, reconcilie com o teu marido, reconcilie com a tua esposa e vivam felizes para sempre. Aleluia. Porque Deus não manda ninguém se divorciar. Porque senão Jesus dizia assim, não, então eu, porém, vos digo, pode se divorciar e casar novamente quantas vezes vocês quiserem. Essa não é a lei de Deus. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, porque há eunucos que nasceram assim do ventre da sua mãe. E há eunucos que são feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram assim. Há eunucos que se fizeram a si mesmo eunucos por causa do reino dos céus. Aleluia. Quem pode receber isso?
Quem pode receber isso? Receba. Quem pode receber isso, receba! Receba! Em nome de Jesus, receba! Receba em nome de Jesus!